momento bem difícil, eu encontrei com o Cláudio, esse Cláudio aqui, e ele estava de bicicleta, mas eu também falei, vamos começar a andar de bicicleta. Ninguém sabe, mas naquele momento ali eu estava lá no fundo do poço mesmo do Cláudio. Meu pai sabe, minha mãe sabe, porque eles participam de tudo assim da minha vida, né? Desde sempre eles participam de tudo. E o de tudo assim é de tudo mesmo. Meu pai, acho que quando eu falei para eles que ia vir para a igreja, acho que eles deram graças a Deus, porque acho que eu dei muito trabalho. Mas naquele momento ali eu estava dando trabalho também. Depois tiveram dando trabalho. A gente vai dar trabalho mesmo. Né? E ele me ajudou, viu? Esse rapaz aqui. Então deixa eu pegar na mão dele aqui, pela força que ele me deu. A gente não imagina o quanto a gente é importante na vida das pessoas. E às vezes passa despercebido, mas você é importante e você vai pregar para pessoas que o pastor dessa igreja não vai pregar. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Deus ele vai usar cada um dentro daquele parâmetro, daquele lugar que ela está, pela maneira que ela fala, pela maneira que ela desenvolve o evangelho, mas você vai pregar e você vai ver isso através do sermão, que você é especial para Deus, porque você vai levar o evangelho para pessoas que o irmão Marcos nunca levaria, mesmo sendo você na igreja. É você, Eduardo, é lá onde você está e às vezes no lugar onde você menos espera. Amém. Já aconteceu com você? Amém. Menos espera, você conhecer alguém e você pregou, daqui a pouco você olha, a pessoa está batizada. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, estava participando do evangelismo no São José, fui convidado para dar um estudo para um casal, eu e um missionário. A moça era secretária do padre Marcelo. Padre Marcelo, secretária. E ela queria muito o estudo e o rapaz não. Aí eu falei para o missionário, já que ele não quer, vamos dar estudo só para ela. Aí ele falou, não, César, Deus quer salvar ela e quer salvar ele também. Eu falei, mas ele não quer. Ele falou, não, mas ela quer. Ela, através dela, ele vai ver também. Hoje esse casal, eles estão batizados há alguns anos, né? Eles são a linha de frente da igreja da Vila São José, tanto o rapaz quanto essa moça. Quem imaginou que um dia eu ia estar lá no Céu Azul dando estudo para uma moça que é secretária do padre, que era secretária do padre Marcelo? Então Deus te coloca em lugares que você nem espera também, não só no meio onde você está. E para a gente começar o sermão dessa manhã, esse é o tema que eu vinha pregando ao longo do tempo, né? O reino. Venha o teu reino através de nós. Quando você ouve a palavra reino, o que vem na tua mente? Um rei, um lugar majestoso, você pensa em algo assim que seja o quê? Glorificado, algo que seja lindo, né? Antes da gente entrar aqui no primeiro slide, a gente já começou atrasado, mas a gente não vai se estender por muito tempo, tá? De repente a gente corta um pouquinho, mas antes da gente entrar de fato, eu gostaria de fazer uma oração, só para a gente poder compreender a mensagem. Pai querido, queremos mais uma vez, através dessa oração, pedir a tua santa inspiração. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Amém. Tem muitas visitas aqui hoje e ninguém vai sair daqui sem antes pregar o evangelho, porque você vai aprender e vai colocar em prática. Amém? Amém. Então olhe para quem está do seu lado ou para quem está atrás, né? Tem como é que fala, uma pesquisa, né, americana que fala assim que a pessoa, o ser humano, ela tem uma tendência, Cláudio, a sentar do lado da pessoa que ela acha mais bonita. Ela vê uma pessoa bonita ali que eu vou sentar, automaticamente. Então olhe para a pessoa que está do seu lado, de repente ela não é a mais bonita, mas era o único lugar que tinha. E de repente olhe para ela, dá um sorriso e fala assim, Jesus te ama. Jesus te ama. Isso, todo mundo vai pregar o evangelho. Amém? Amém. Talvez a Jesus te pessoa é tão ama. bonita assim, eu vi que alguns concordaram. Irmãos, temos muitas visitas aqui. Tem alguém que ainda não é batizado na igreja adventista? Só levanta a mão para eu saber. Rogério? Quem ainda não é batizado? Luísa? Luzia? Foi perto. José? A Lourdes. A Lourdes já é na casa. Aqui, mas tem que se bater.
Cláudio, providencia 4 livros aí, para a gente já presentear quem não é batizado. E aqueles que são batizados, que são de outras igrejas, sejam bem-vindos. Aquele que está fraquinho na fé, mas conseguiu chegar, amém. Porque se você veio até aqui foi através de muita luta, e Deus aqui conseguiu te trazer. Na hora de ir embora, o Cláudio vai ser agora, Cláudio? Traz aí, Cláudio. Levanta a mão, que o Cláudio vai entregar. Rogério. Olha só. A Luzia. Ou Luísa. Eu confundo esses dois nomes, viu? Luzia e Luísa podia ser um nome só. E aqui? Não, ela já tem. Ela já tem? Ela já ganhou todos os livros da igreja. Isso. Essa família. É irmão do Cláudio, né? É irmão do Cláudio. E o irmão que veio, né? É a família do Oswaldo. Nossa família Já tem uns dias, né? Você tá vendo aqui, né? Bacana. Tá bom. É isso aí. Família grande, hein? Família bonita, hein? Para a reflexão, Mateus 25, versículo 34 ao 40. Quem poderia ler? Eu deixei ali projetado, justamente para a gente poder ler. Tá? São Mateus capítulo 25, versículo 34 ao 40. É bem curtinho, né? Dá para a gente ler. E é só para reflexão mesmo, tá? A mensagem ela vai se estender um pouquinho, mas em algum momento a gente volta nesse texto aí. Aquele que achou, tá? Se quiser ler. É até o 40 ou é 34? 25, versículo 34 e 40. Ao 40. Ao 40. Isso. Resgate sem fronteiras. Amém. Pode ler, irmão. Amém? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Amém? Amém. Amém. Até aí tá bom, irmão. Então eu coloquei uma figura antes, agora essa imagem aqui para a gente poder só visualizar e você tirar a sua própria conclusão. Tá bom? Mais amor, a pessoa ali pregando e o necessitado de costa. A pessoa necessitada e você passando e orando para o lado. Tá bom? Só para refletir, daqui a pouco a gente volta. Existe algumas formas de compreender ou de conhecer a Deus. Tá? Eu vou descrever pelo menos 3. Tem aqueles que conhecem um pouquinho e quase nada. E tem aqueles que conhecem a palavra, mas somente a palavra. E Deus ele quer te levar para um nível de relacionamento que você conheça tudo, tá? Não só a palavra, mas que você conheça também o Deus da palavra. Amém. São níveis de conhecimento. Então é possível que aqui alguns conheçam um pouquinho, alguns conheçam só a palavra, mas hoje a gente vai ver na Bíblia que o que Ele quer é que você conheça Ele além da palavra, mas que você conheça o Deus da palavra. Eu quero dizer para você que é sobre comunhão, relação e missão. Não tem como você ter uma comunhão com Deus e não ter uma relação de irmão. Falei para os meus filhos, eu estou pregando para eles assim, intensamente, eles não param mais de perguntar. E eu contei uma história para eles essa semana. O homem aprendeu a voar como o pássaro, aprendeu a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a arte
viver como irmão. Quando se trata de comunhão, a relação entre os irmãos, ela tem que estar ali, ó, lado a lado. Quando você fala de missão, não existe missão sem relação. E não existe relação sem comunhão. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas esse nível aqui que Deus está te convidando é um nível de relação assim um pouco elevada, tá bom? Isso não se trata de conhecer ou estudar toda a Bíblia, mas é o ato de você se ajoelhar e você se consagrar, porque a conversão ela é um longo caminho. Amém? Amém. Mas a comunhão ela é no se ajoelhar, buscar e se entregar a Deus. Você pode alcançar a comunhão agora, mesmo ainda estando em processo de conversão. Entendeu, Rogério? A conversão é longo. Às vezes é uma vida inteira. É cada dia, todo dia, até o último dia. É estudando, é caindo, é levantando. E às vezes gritando, Senhor, me salva. E ele vai lá e estende a mão. Faz parte da conversão. É os altos e baixos. Mas a comunhão que ele pede, Cláudio, é diariamente. Se ajoelha e busca. Buscar quando? Toda hora. Toda hora. Em primeiro ou em segundo? Primeiro. Primeiro lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui nesse nível você vê as tentações e provações de forma diferente. Nesse nível a ordem do processo é invertido. Tem alguém aqui que consegue decifrar essa palavrinha aqui em chinês? O leitor não vai lá. Tem alguém aqui que consegue? Não? É, da China. Não dá, né? Não é fé. Mas eu vou ajudar vocês, hein? Porque essa palavra aqui, ela não é uma palavra grande, mas ela tem um grande significado. Tá? Por isso que eu coloquei ela aqui. É da China, mas vamos lá. Ela significa... Vamos colocar aí em português para ficar mais fácil? Ei-Chi. Sabe o que ela significa? Perigo e oportunidade. Ela, só essa letra, esse risco aqui, né? Só isso aqui significa perigo. Mas ela junto com aquela ali significa oportunidade. Por quê? Perigo e oportunidade. Dá para andar lado a lado, perigo e oportunidade? Nesse nível do conhecimento, os japoneses assim, eles são bem... outro dia teve um acidente climático, vamos dizer assim. Uma ponte lá caiu, o asfalto afundou. Praticamente a cidade foi destruída. Sabe quanto tempo eles arrumaram a cidade? Um dia, tempo recorde. Aquilo ali foi uma oportunidade para muita gente? Foi uma oportunidade. Um perigo, uma calamidade que trouxe uma oportunidade. Nesse nível, você olha assim, na Bíblia está escrito, tudo posso. Só tem um aqui que está ligado, hein? Vou perguntar de novo, hein? E ele mandou a cola já, hein? Tudo posso? Naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor? E Nada me faltará. Você vê as coisas de forma diferente. Quando você fala o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é no momento de alegria? Ou é no momento de luta? É de luta. Mas você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eita, fraco. Vou perguntar de novo. Vou falar a cola, hein? De onde me virá o socorro? Elevo meus olhos para o monte. de De onde onde me virá o socorro? Agora que sou fraco, é que sou forte. Paulo disse isso. Ele fala assim ainda, a tua graça me basta. Tá difícil? Tá em luta? Mas a tua graça me basta. Amém. Mas vamos deixar isso aí para um outro momento. Tá bom? Níveis de relacionamento com Deus. Nível de confiança. Eu entendo os nãos da vida e sei lidar com as tempestades da vida. Eu entendo a gravidade e a profundidade. Eu recebo o impacto de forma diferente. Paulo disse, a tua graça me graça. A tua graça me basta. Vai ter problema, irmãos. O barco vai balançar, a tempestade vai vir. E aí você vai entender elas de forma correta. Você pode até se desesperar. E nas tempestades da vida, né, tem até um sermão sobre isso, você vai entender que muita tempestade você entra porque você quer. Sabe aquela coisa de adolescente? Você sabe que vai dar problema, aí você vai lá e faz a coisa errada. Isso é coisa de adolescente.
Tem alguns adultos também que caem nessa aí também. É o tipo de tempestade que você entra porque você quer. Mas você vai entender que tem tempestade que é livramento. Você vai ver que aquele problema que você está passando, na verdade é um livramento. Deus está te tirando de algo pior que você não conseguiria suportar. Amém? E a águia consegue. Sim. A visão, né? A visão é diferente, irmão. E tem aquela que você vai passar e você vai perceber que na verdade é uma lição. Caramba, vamos aprender em meio à tempestade. Deus ele nos ensina em meio à tempestade. Então é possível que Ele te coloque para que você cresça na fé, ou que você cresça espiritualmente, ou que você entenda que a sua vida precisa sair da zona de conforto. Irmão, antes de uma pessoa estar afastada da igreja lá fora, ela já estava afastada aqui dentro. Já tinha uma Bíblia empoeirada atrás de uma apostasia. Já estava fraquinho aqui e passou despercebido. A gente vai entender hoje, se der tempo, que nós vamos ter que pregar o Evangelho para todo mundo, mas antes a gente vai ter que pregar para quem está em nossa casa. A gente vai pregar para os nossos filhos primeiro, você vai pregar para os seus pais, para os seus primos. Não adianta você salvar o mundo e perder quem está dentro da sua casa. Você vai ter que salvar primeiro quem está aqui. A dracma perdida é uma moeda só que se perdeu. Quantos perdidos tem aqui? Tem uma só? Então a gente vai atrás de quem? Aquela dracma perdida. E sabe qual que é a dracma perdida? O irmão Marcos tem uma. Pode pegar. Aqui tem uma dracma perdida. Cada um tem uma dracma perdida. Alguém que esteve aqui, alguém que você trouxe e hoje não está. E é quem que você vai resgatar? É essa pessoa. E quem vai? É você. Ah, preciso de ajuda. Então vamos junto, Eduardo. Precisa de ajuda, a gente vai lá. A gente vai lá pregar. A gente vai lá alimentar. Se precisar. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes, Cláudio? A gente foi lá alimentar morador de rua. Foi lá, andou no meio dos drogados. Foi lá no meio do asilo. Cuidou do abrigo. A gente vai fazer isso. A gente vai precisar refazer. Mas primeiro, dentro de casa. Não tem como você trazer pessoas se você não arrumar a casa. Tem gente que fala assim, quando minha casa estiver arrumada, vocês podem ir lá visitar. Na igreja é a mesma coisa. Vamos arrumar a casa primeiro. Amém? Níveis de relacionamento com Deus. Mas eu quero falar com vocês sobre o Evangelho, sobre o reino. E o Salmos 45:6 diz assim: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Esse aqui, esse laser não vai funcionar ali na TV, tá? Mas o cetro, quem sabe o que é o cetro? Eu ia colocar a imagem, mas passou. É como se fosse um bastão que o rei, o imperador, ali ele tinha poder. O cetro de Deus é o cetro do quê? Da equidade. Logo você pensa que o oposto de equidade é iniquidade. Quem lembra do rei Assuero que estava com cetro, que esse até chegou lá? Ela não é digna de entrar. Aí quando ele baixou o cetro, ele lá É como se fosse aquele bastão, sabe? Seria até em filmes assim. O rei anda com aquilo ali. O cetro de equidade. Então o reino de Deus, ele vem e mostra que tem um cetro de equidade. Mas o reino do inimigo, ele levanta o cetro da iniquidade. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é o cetro de equidade. Mas Ezequiel fala que Lúcifer, ele era um querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado até que se achou o quê? Iniquidade, que era o oposto do que Deus queria. O homem natural, Rogério, o homem natural, ele reclama o seu direito. Ele reclama o seu direito de que forma? Eu posso, eu quero, é meu direito. O homem que é nascido de Deus e tem a fé em Cristo Jesus, ele faz justiça compartilhando o seu direito. O homem natural, ele quer o seu direito. O cristão, ele compartilha o seu direito. Jesus falou assim, isso aqui foi lá no céu, tudo começou lá, tá? Esse grande conflito.
Então Deus é amor. Aí o inimigo vem e traz o ódio. Ele tem a paz. O outro lado traz a guerra. Ele tinha a bondade, mas o outro trouxe a maldade. Jesus veio para dar salvação, o outro trouxe o pecado. O outro trouxe a liberdade, o outro trouxe a prisão. E Jesus veio para dar vida, enquanto o inimigo veio para dar morte. Jesus ele veio para dividir aquilo que ele tinha. Ele tinha vida, agora meus filhos vão ter que ter vida também. Se eu tenho a salvação, o que você vai compartilhar? A salvação é um direito distribuído. De graça recebei, de graça dai. Então você vai pedir amor, e você vai dar o quê? Amor. Adriano falou, não adianta você pedir e você não fazer. Não adianta você querer que só falem com você se você não falar. Você precisa dividir esse pão. Então o homem ele faz justiça querendo o seu direito, enquanto o Filho de Deus vem para falar, não, você não tem que brigar por seu direito, você tem que compartilhar o que você recebeu. É um direito compartilhado. A santidade não é para te garantir que você vai para o céu. A santidade que você tem é para que outras pessoas vejam Cristo em sua vida. Amém? Amém. E quando que é o reino? O reino é agora. É para ser feliz. É para ser leve. E para isso você precisa eliminar algumas coisas da sua vida. Pelo menos duas. Tá bom, Cláudio? Primeiro, medo do futuro. Segundo, tem muita recordação do passado, de coisa ruim. Né, filhos? Falei com vocês? Eu vou dando aula para eles assim, fico pensando, acho que está muito avançado. A gente falou sobre depressão. Depressão é excesso do quê? Passado. Excesso do passado. Ansiedade, excesso Futuro. do futuro. Estresse, presente. Mas ele falou assim, o reino é para hoje, é para agora. Amém? Aí Isaías diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouça. O pecado, o Deus ele vem e fala assim, olha, que eu tenho o cetro da iniquidade. O inimigo vem e ensina a iniquidade. Ah, Deus só é Deus porque a gente faz o que Ele quer. A gente tem direito. Aí ele fala, ó, que esse pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado da iniquidade. É um problema de relação. Você não consegue se relacionar com o próximo, porque você só pensa no seu direito. Você não vai conseguir se relacionar com Deus dessa forma. Mas Ele chama você, né? E Ele fala assim, sê tu uma bênção. Mas Ele falou lá no passado. Mas 1 Pedro 3,8, Ele fala assim, ó, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse o quê? Chamado. Você foi chamado para quê? A Adriana falou para ser uma bênção. Ó, tem uma cola aqui, viu? E para mim ficar menos nervoso, eu preciso falar e vocês precisam responder. Senão eu começo a tremer. Então, para isso mesmo fosse chamado, para ser uma bênção. Para que você foi chamado? Para ser? Uma bênção. Uma bênção. Mas toda bênção, ela é uma responsabilidade. Você foi chamado para compartilhar. Amém? Sabe por que toda bênção é uma responsabilidade? A pequenininha que estava aqui ansiosa é minha filha. Ela é uma bênção, mas ela é uma grande responsabilidade. Os nossos filhos são uma bênção, mas são uma grande responsabilidade. Glória a Deus, amém. Cuidar das coisas de Deus requer responsabilidade. Ele fala assim, ó, mas antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todos aqueles que vos pedir razão acerca do que há em vós. Amém? Quando você vive uma vida consagrada, você não precisa sair batendo. Bater na porta de algumas pessoas é necessário em algum momento. Mas quando você está com a vida nesse nível, ele fala assim, ó, antes santificai a Cristo. Veja o poder da palavra. Estando sempre preparado para a todo aquele que
vos perdi razão. Ou seja, tem que ter alguém perguntando. Quando as coisas estão assim, ô Rogério, sabe o que vai acontecer? É as pessoas que vão te perguntar. Tem que ter alguém perguntando. Mas por que sua vida é assim? Mas como? Tem que ter alguém perguntando acerca da sua razão, da sua esperança, a esperança que há em vós. É mais fácil pregar desse jeito, quando o seu testemunho fala mais do que as suas próprias palavras. Aí você vai bater e muitos vão dizer não. Mas quando a sua vida está nas mãos de Deus, é o contrário, é as pessoas que perguntam. Entendeu, Heitor? Ô Heitor, como é que é esse negócio aí? Quero aprender. Como poderei eu se ninguém me explicar? Foi assim que aconteceu? Amém? Então vamos adiantar para não atrasar tanto, tá bom? Receber é bom, mas na verdade é um chamado, responsabilidade, né? Eu falei de filhos. Aqui você vive o que Cristo colocou no seu coração. É referente ao que há no céu. Porque tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então você deve servir a quem? A Deus? A pegadinha está aqui. Tem que servir ao próximo. Mateus 25:40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a fizeste a quem? Amém. A Jesus. A gente serve ao próximo. Amém. Tudo vai ser ligado, tudo vai ser relacionado a pessoas. A justiça e o testemunho de Deus, ele não está desvinculado da justiça social. Tudo vai ser ligado sempre ao próximo. A gente louva a Deus, mas quem está se beneficiando? É o próximo, é a pessoa que está ouvindo. A irmã cantou um hino aqui, na escola Sabbatina, que todo mundo cantou junto. Ela cantou para quem? Para Deus. Mas quem cresceu espiritualmente naquele momento? A mensagem é de Deus, mas quem está crescendo nesse momento? Nós. Essa mensagem primeiramente é para mim. Então tudo é relacionado ao próximo. Então quando eu falo, olha para quem está do seu lado e fala, Jesus chama, porque tudo é relacionado a essa pessoa que está do seu lado. Jesus, ele morreu por essa pessoa que está do seu lado. Ele morreu por você. Amém? Morreu pela humanidade. Chegando já no final, hein? Então, a Bíblia diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino e sua justiça. Amém? Buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Decora isso. Buscar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aconteceu aí, Cláudio? Desligou? Voltou. Vou pular isso aqui. Quando ele fala assim para você buscar em primeiro lugar o seu reino, tem um texto que fala assim, que onde a sola do seu pé pisar, ali será seu. Ali será o quê? O seu reino. Então eu logo penso assim, Eduardo, que se tiver alguém com fome, essa pessoa não pode sentir fome do meu lado. Amém? Porque lá no céu alguém vai passar fome? Jamais. Sabe aquela pessoa que senta triste lá no cantinho? É do lado dessa pessoa que você tem que sentar. É aquela pessoa que está sozinha. Se tem alguém doente, é lá que a minha mensagem tem que estar. Se tem uma pessoa triste, é ali que você tem que estar. Quantas pessoas entram e saem amarguradas, tristes, e às vezes a pessoa ela vai receber um abraço meu, porque eu sou comunicativo, mas aquela pessoa ela não vai dar aquele primeiro passo. Ela está esperando o quê? Ela está esperando que alguém venha. Às vezes ela nem quer, mas você vai lá, dá aquele abraço, sabe? Aí você pergunta como que ela está, chama ela para almoçar. Às vezes ela só precisa de alguém. E tem gente aqui passando por isso. Tem gente. E onde é o reino? O reino é onde a sola do seu pé pisar.
O que eu quero dizer? Você pisou, você está representando quem? O rei. O mundo já é do maligno, mas você está representando. Até quando vamos crer na justificação pela fé, desvinculada da justiça social? E será que antes mesmo que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o nível que Deus quer que você tenha de relação com Ele. Amém? Amém. Mas quando ele fala para você pregar o evangelho, ele fala de um evangelho específico, tá? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino do céu. Amém? Qual que é o reino? Tem alguém com fome? Não, agora ninguém vai passar fome. Está doente? Não, a gente vai ficar junto. Esse é o reino do céu. Essa é a mensagem que tem que ser pregada. Ide antes as ovelhas perdidas aonde? Da casa. Vamos mudar essa palavra aqui. Ide antes aos irmãos que estão perdidos. Da onde? Da nossa igreja. Entendeu? Antes de qualquer coisa, cuida de quem está aqui dentro. Entendeu? Cuida de quem está, não deixa sair. Prega para ele falando do reino, falando da salvação, falando da misericórdia. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios e de graça recebei. De graça? Dá. Precisa compartilhar. Eu vou pular isso aqui, tá bom? Mas vou dar uma pincelada, que é importante. Hoje em dia os cristãos não estão morrendo mais pela espada e nem em perseguição. Ninguém aqui é queimado mais em fogueira. Já ouviu falar em John Hus? Quem aqui já ouviu falar de John Hus? John Hus morreu como? Queimado. Seu amigo ali, Jerônimo, fugiu pro mato. De repente bateu aquele: caramba, meu irmão morreu lá queimado, eu vou me entregar. Foi lá e morreu como? Queimado, louvando a Deus. Mas hoje as pessoas estão se perdendo por pequena fama, prosperidade, por vaidade, orgulho. Tudo aquilo que você conquista, que não é para te aproximar de Deus, não é bênção, tá? Maldição. É maldição, tá? O pecado que destruiu a santidade de Lúcifer é a maior arma na mão dele para seduzir jovens, irmão, que tinha uma missão na obra do Evangelho. O perdido não é aquele pecador, afinal todos somos pecadores. O perdido é aquele que precisa ser encontrado. Isso muda tudo. Então você não vai condenar quem está fraco ou quem saiu, porque ele, perdido, pecador, todos nós somos, mas o perdido é aquele que precisa ser o quê? Encontrado. Quem você vai encontrar hoje? Restaurar. Quem você vai encontrar? Não precisa levantar a mão e falar não, mas cada um aqui tem alguém que precisa resgatar. Alguma coisa está errada. O irmão Marcos falou: temos uma igreja fora da igreja. E a gente vai atrás de pessoas novas. Vamos, mas primeiro vamos dar oportunidade para aquelas que aqui estiveram. Vamos buscar, vamos orar, vamos fazer o que devemos ser feito, o que deve ser feito. Mateus 10, versículo 6: e é chegado o reino dos céus. Isso aqui a gente já leu, tá? Vou pular. Vou pular isso também, para a gente poder não passar muito do horário. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de bom ânimo. Amém? Feliz. Você vai cuidar do povo de Deus como? Brigando? Não. De bom ânimo, feliz, estando sempre pronto. Então Cristo sim pagou o preço. O que fica na mente das pessoas é o preço que terão que pagar, ou que vão ter que perder. Mas quando se trata do cristianismo, o que Cristo olhou não foi o preço, e sim o valor. Sim, tudo tem o seu preço, mas nem tudo tem o seu real valor. Para Cristo o seu valor não tem preço. E se tem preço, ele já perdeu o valor. Quando ele viu o que ele precisava fazer para você, era algo assim que muito grande. E ele não viu o preço que ele tinha que pagar, mas ele viu o valor que cada um aqui tinha. Amém? Ficou fraquinho ali de cinza, e as pérolas
às vezes elas passam despercebidas, tá? E Mateus 25:34 diz assim, ó: então dirá aos que estiverem à sua direita: venha o bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação Do mundo. do mundo. Amém? Jesus ele foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar. Mas o ministério do reino de Deus, ele já estava preparado desde a fundação do mundo. Ele foi preparar um lugar, mas a mensagem do reino já estava preparada. Eu coloquei aqui essa imagem simbolizando o mundo, mas o reino ele não é geográfico. O reino ele é onde você pisar. O reino ele se torna real quando você de fato faz o que Jesus gostaria que você fizesse. Amém? Porque onde a sola do seu pé pisar, ali será o reino. Mas todo aquele que olha para trás, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Precisa ter foco. Vai ter os altos e baixos, mas não perca o foco. Amém. Experimenta colar em Jesus. Experimenta colar na companhia de Jesus. Experimenta passar manhãs com Jesus. Experimenta ir para o trabalho com Jesus. Experimenta voltar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Passe momentos com Jesus. E vai chegar um momento que as pessoas vão olhar assim e falar assim: essa pessoa parece Deus. Não, ela parece Cristo. Porque Cristo já não vive, mas quem vive? Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Amém. Amém? Amém. Cristo ele quer viver em você. Ele quer que a sua vida seja uma vida de comunhão assim, de tal maneira que não transpareça mais quem você é, mas transpareça quem Cristo é de fato. Presta atenção, irmão. Se a justificação é o que Ele fez por nós, a santificação é o que Ele faz todos os dias. Justificação Ele já fez lá atrás. Santificação é o que Ele faz. Aquele detalhe que eu falei, que a conversão é um longo caminho, mas a consagração, ela é no se ajoelhar, ela é agora. Trabalhe, estude, faça planos, como se Jesus fosse voltar daqui 1000 anos. Mas busque Ele intensamente, se entregue. Segue sua vida com Ele, como se Ele fosse voltar a qualquer momento. Amém, Jesus. Amém? Glória a O que Deus. Deus tem preparado para você é maior. Você está na hora certa, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Você só precisa fazer uma coisa: se entregar. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu vou pedir para você fechar os olhos. E se for da tua vontade, vai ser você e Deus. Você e Deus. Você só precisa se entregar. Um amigo aí na Bíblia, ele estava no lugar certo e na hora certa. A hora era a hora de ir para a guerra. Esse camarada era o Davi. Tinha um período ali que os reis tinham que ir para a guerra. Ele tinha que ir para a guerra. E a Bíblia fala que ele tendo que ir para a guerra, o que ele fez? Ele ficou no castelo. Aí no castelo ele avistou uma mulher. Aí ele já estava no lugar errado, na hora errada, e de repente ele vai fazer tudo que está errado. Irmãos, Deus ele está te colocando no lugar certo, na hora certa, e você só precisa tomar a decisão certa. Amém. Amém? Chamar a irmã Teresa para vir fazer, para poder louvar a Deus, e que ao ela cantar você possa sentir, né, o poder do Espírito Santo, e que você possa, de olhos fechados, pedir para Deus transformar a sua vida. Amém? Amém.
Cristo é a verdade e salvação, o caminho que leva ao céu, o meu novo lar. Cada dia que passa, sinto mais perto desse lugar, onde a paz e a alegria ao lado de Cristo serão sempre. Lá verei meus queridos que tanto amei, jamais morte a me reinará no meu novo lar. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Muitos vivem buscando encontrar um sentido no existir, mas desprezam a tua palavra e os sinais que estão a se cumprir. Há uma terra de paz além daqui, e todo aquele que crê no Senhor ali viverá. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais terão fim. O céu será para sempre meu lar. Já posso ouvir o coro de anjos e os remidos enfim a cantar numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Quando o céu enfim se abrir, uma nuvem de glória verei meu Salvador. Na cidade do Mestre eu quero morar, onde os dias jamais serão fim. O céu será para sempre meu lar. O céu será para sempre meu Amém. Deus seja louvado. Irmãos, os trabalhos vão se iniciar, tá? Trabalho missionário, social, e a gente vai colocar em prática muita coisa aqui. Só que para isso dar certo a gente tem que trabalhar junto. Na época quando a gente fazia isso, nem todo mundo que levava o alimento lá para o morador, a mesma pessoa que levava o alimento não era a mesma pessoa que fazia. Tá? Então às vezes a pessoa não tem isso de
de estar ali, mas ela pode ajudar a cozinhar. E não era a mesma equipe que ia lá cuidar das crianças. E também não era a mesma equipe que ia cuidar do asilo. E também não era a mesma equipe que ia lá construir casa. A Jane construiu casa. Pegou, tem várias fotos lá, a gente carregando entulho. A gente vai precisar fazer isso, irmãos, mas de uma forma assim que todos possam ajudar. Cada um com o seu dom. Tá bom? E para a gente poder dar início a esse trabalho, aqueles que puderem estar aqui hoje 3 horas, tá? A gente vai colocar no papel as prioridades, o que a gente consegue fazer, porque a gente precisa fazer com qualidade. Tá bom? A gente vai colocar no papel as ideias, tem algumas, e a gente vai, a partir daí, vamos começar a trabalhar. Amém? Amém. Então, todos são bem-vindos, tá? E aqueles que não puderem, de fato, fazer, mas é possível que você possa nos ajudar até mesmo através da sua oração. Tá bom? Então, não tem como alguém ficar de fora. Vamos cantar o hino lado a lado aqui e finalizar, né? Porque acabou passando um pouquinho. Coloca o formato corinhos, que ele é um pouquinho mais animado, tá bom? Não que o do Inário não seja, mas o do corinho é um pouquinho mais. É a Pietra que já está no som? Parabéns, Pietra. Irmãos, vamos cantar com amor, tá? Fervor, vamos cantar com o coração. Nada aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Lado a lado com Jesus, nós vamos para os céus cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Joias somos nós, a pedra fazendo o mundo ver quem é Jesus, para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para os céus cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Vamos para os céus com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para os céus cantar canções em coro. Eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E só para não passar despercebido, o culto de Portal de sexta-feira vai ser na casa de quem? Porque a gente vai ter os cultos novamente, hein? Eu quero só um para sexta-feira que vem. Onde vai ser? Na Lourdes. Na Lourdes? Amém. Passa o endereço, hein? E as irmãs podem levar aqueles bolos, os chás, e a gente vai fazer esse culto. Vamos orar?
Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, do qual eu e meus irmãos somos os principais. Amém. Nós te pedimos misericórdia, Senhor. Amém. Pedimos perdão, Perdão. para que o Senhor possa nos habilitar, que o Senhor possa nos usar, Senhor. Amém. Derrame o seu Santo Espírito sobre nós. E Amém. não deixe que saiamos daqui como entramos, Verdade. mas que possamos sair daqui transformados. Amém. Motivados, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um aqui. E que às 3 horas possamos, Senhor, estabelecer metas e que possamos trabalhar para a tua honra e tua glória. Que possamos servir o nosso próximo. Nós te pedimos que nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos e nos entregamos. Amém, Senhor. Amém.